Queridos e queridas, beleza? Agora vou falar sobre gráficos e continuidade de função, tá? Não se esqueçam que para vocês entrarem em detalhes mesmo na questão de funções, eu tenho aqui o capítulo 1 de pré-cálculo, então, aqui eu estou falando, igualdade de função, domínio de uma função, tudo isso eu explico com mais detalhes aqui, tá bom? Então, aqui, como eu disse, é muito mais um resumo. Então vamos lá. Como eu já havia explicado, quando você tem o domínio, a imagem nada mais é que os resultados aos quais são passados para dentro da... Desculpa, a imagem nada mais é que o resultado da sua função. Tá? Então, vai mapear de um determinado número para o outro. Só que existem funções que elas não são exatamente contínuas. Tá? Existem funções que elas não têm uma certa continuidade. Então, como que a gente pode imaginar uma função contínua? Dado um determinado intervalo de valores, né, vamos considerar que as funções elas recebam valores reais. Então, a função de x ao quadrado. Então, qual que é o domínio da função? Né? Qual que é o domínio dela? É dos números negativos, né? Infinito negativo até o infinito positivo. Né? Não que infinito ele chegue, pois afinal é infinito, não tem fim, né? Mas você pode colocar qualquer número positivo, qualquer número negativo, tá? Que ele vai funcionar, né? Então, qual que é a imagem dessa bendita dessa nossa função? A imagem ela vai desde o zero, tá? Então ela vai desde o zero até o infinito, né? E é um intervalo aberto, ao contrário do intervalo fechado, que é as chavinhas, a diferença entre chave e parênteses, né? Quando você está tratando de um colchete, um intervalo fechado, daquele valor para frente ou até aquele valor, quando a gente está tratando de um valor aberto, é acima ou abaixo daquele valor, tá bom? Então, partindo disso, nós sabemos que aqui é o domínio e aqui é a imagem da nossa função. Né? Neste caso, a função de x ao quadrado, a não ser que você queira colocar algum critério. Se eu fosse para colocar isso daqui em um determinado gráfico, tá? Vamos colocar um intervalo bem pequenininho, tá? Um intervalo bem pequenininho, vamos colocar, sei lá, do 2 até do menos 2 ao 2, tá? Então o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Ele encosta aqui no zero, pois afinal de contas existe o zero, tá? Ele encosta aqui. Então, qual que é o domínio que eu estou passando para dentro dele? Qual que é o domínio? Qual que é os valores que eu estou passando no parâmetro? Eu estou passando do 2, do menos 2, perdão, até o 2. Né? E o resultado que ele dá, ele vai do 2 ao 0. Neste caso, do 4, para ser mais exato. Né? Que aqui o resultado é 4. Ok? Partindo disso, ele é uma função contínua, pelo menos neste intervalo ao qual a gente passou. Veja que ele não quebra, ele não tem quebra de valores, por exemplo. Ao contrário, se eu fizesse uma função, por exemplo, de f de x fosse igual a 1 sobre x, por exemplo. Como é que ficaria essa bendita dessa função? Né? Então, os valores que eu teria, né, os valores que eu tenho em cima disso, né, eles vão estar valores assim. Se eu estiver passando valores negativos aqui, né, então, por exemplo, se eu fizer 1 dividido por menos 2, por exemplo, ele vai para menos 0,5. E se eu fizer também o inverso, ele vai para... Se eu fizer positivo, ele vai para 0,5 e assim por diante, conforme eu vou aumentando, né? Conforme eu vou me aproximando do zero, ele vai ficando um valor maior. Então, por exemplo, se eu fizer 0,5 dividido por 0,5 dividido por 0,5, né? Então, conforme eu vou me aproximando do zero, ele vai ficando com valores maiores. Perdão que eu fiz errado, aqui é 1 dividido por 0,5, por exemplo. Aí vai ficando valores maiores. Então, 1 dividido por 0,005. 1 dividido por 0,005, por exemplo. Veja que ele vai se transformando em valores muito grandes. Né? Então, se eu fosse transformar aqui
em uma função, né? Então, conforme eu vou tendo números negativos, o meu x negativo e o meu x positivo, então, se eu for tendo aqueles valores negativos, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai vir de valores onde o y é negativo, só que ele vai fazer isso. Ó. Ele vai vir, ele vai se aproximando, né? Então, quando tiver, por exemplo, 1 dividido por menos 2, vai estar menos 0,5 e assim por diante. Só que quando ele chegar, conforme ele vai chegando próximo do zero, quando eu vou ter valores inferiores a 1, então eu vou estar dividindo por valores menores que 1, ele vai crescer muito, ele vai subir muito. E aqui a mesma coisa. Né? Então eu vou ter aqui valores negativos, aqui a mesma coisa, quando ele vai chegando próximo, tô meio que só colocando aqui o gráfico, tá? Porque o gráfico ficaria, na verdade, mais assim, né? Mas enfim, conforme ele vai indo, conforme ele vai se aproximando próximo do zero, né? Ele vai se aproximando do zero, ele vai subindo incondicionalmente. Então eu posso aproximar isso beirando ao infinito, vamos dizer assim. Só que uma das regras é, quando ele chegar no zero, esse gráfico não existe, essa função não existe. Por quê? Porque qualquer valor dividido por zero não existe esse cálculo. Então ele não teria uma continuidade. Veja que aqui eu tenho algo que vai beirando ao infinito, né, quando vai se aproximando do zero, e se chegar ao zero, ele não vai existir. Existem funções aos quais eu posso colocar, por exemplo, uma regra que ela seja contínua, por exemplo. Né? Ela tenha uma determinada descontinuidade. Então, eu posso colocar, vamos dizer assim, que eu pago... Eu tenho mais ou menos isso aqui, quer ver? Aqui ó, tem uma função x, beleza? Tem aqui o meu eixo y. E se eu comprar até 3, se eu comprar até 3 valores, né, até 3 itens, eu pago o mesmo valor. Tá? Então vamos dizer assim, 1, 2, 3. Aí quando ele chega no quarto, né, quando ele chega no 3 mesmo, né, a partir do 3 eu pago um outro valor. Eu pago um valor maior. 4, 5 ou 6. Aí quando chega no sexto, eu pago um outro valor, 7, 8 ou 9, né? E assim por diante. A cada 3 valores, a cada 3 eu pago um determinado múltiplo, sei lá, aqui eu pago 1x, aqui eu pago 1,8x, aqui em cima eu pago 2,4x, né? Aquelas questões de promoção. Mas veja que ele quebra. Então eu tenho uma linha aqui, aqui no final ele abre essa bolinha e ele continua daqui de cima. E assim por diante. Né? Então eu tenho essas quebras, eu posso ter realmente essas quebras dentro de uma determinada função e daí ela perde a descontinuidade, ela deixa de ter uma continuidade. Pode ser tanto por uma questão de infinito, né? Como por exemplo o inverso de um determinado número, ok? Que o gráfico dele na verdade não é assim, na verdade o gráfico dele seria mais assim, né? Já aqui, por exemplo, eu tenho funções com valores lineares, né? Só que eles quebram em determinados pontos. Às vezes pode ser que você não tenha um determinado domínio, às vezes você tem uma divisão por zero, por exemplo, e quando chega no zero não tem como você dividir. Qualquer função que se você tiver, sei lá, tipo x menos 1, por exemplo, como o denominador, quando o x for igual a 1, você não tem esse valor, então esse valor ele não vai existir na sua função, e assim sucessivamente. Existem situações que isso acontece. Às vezes pode ser que você pode colocar que, por exemplo, 2 dividido por x menos 1, se x for diferente de 1, e você pode colocar que o valor seja 3, se x igual a 1. Então, se fosse para colocar num gráfico, estou inventando aqui, tá? Se fosse para colocar num gráfico, então na hora que eu tivesse isso daqui, porque afinal de contas, quando eu tivesse num valor maior, então o valor seria menor. Quando ele chegasse aqui no 1, teria uma bolinha aqui no meio e teria um determinado valor aqui no 3, por exemplo.
né? Ele quebraria a linha que tivesse, vamos inventar que a linha fosse assim, por exemplo, né? Chegaria aqui, né? Se bem que aqui a gente está tratando de valor negativo, então vamos dizer que tipo, fica mais ou menos assim. Quando chegasse aqui, eu teria uma determinada quebra, tá? E assim por diante. Beleza? Isso pode acontecer em algumas funções. Isso nós estamos tratando de continuidade e de continuidade aqui das benditas das funções, domínios de I continuidade. Beleza? Existem situações que você pode colocar um C, existem situações que não. Se você tiver uma divisão, pode ser que dividir por zero não funcione, né? A não ser que você coloque alguma determinada regra, pode ser que você invente regras para dentro da sua função e assim sucessivamente. Beleza? Mas isso aqui entra numa questão de continuidade. Belezinha, meus queridos? Beijos na bunda, até mais.